dar as boas-vindas. Pronto, está bem. Muito Grava lá. bem. Então, dizia que sejam todos bem-vindos a esta quarta sessão do nosso Seminário Internacional Tópicos da Cultura Portuguesa. Hoje é mais um encontro maravilhoso, desse encontro mensal que nós costumamos ter e que é um encontro como se diz, intercultural, que nos enriquece. Intercontinental. Exatamente. Agradecemos a vossa presença, agradecemos a vossa participação sempre ativa e que enriquece, obviamente, cada um dos nossos encontros. E esperamos que este tema de hoje, este tópico, gere novas perspectivas, novos debates, porque hoje esta é a nossa última sessão deste ano 2025, vamos entrar numa pausa natalícia, né, na pausa natalícia para partilhar com a nossa família, com os nossos amigos, para descansar também um bocadinho e esta sessão de hoje acho que está mesmo a propósito, não pode ter sido melhor, porque o doutor Mendo Castro Henriques, que está cá conosco, a quem damos as boas-vindas e agradecemos imenso a sua presença aqui, irá conduzir-nos a uma reflexão profunda sobre como a obra de Gil Vicente que é rica em crítica social e também em valores humanos, dialoga com o significado do Natal e portanto, vamos entrar nesta pausa natalícia bem informados, né? E vamos ver uma outra perspectiva da obra do Gil Vicente, pelo menos eu vou ver. Então, a doutora Anabela Rita vai apresentar o nosso ilustre convidado de hoje. Obrigada. Eu queria começar por mostrar aqui assim um site. Isto ainda não está a permitir. O site do professor Mendo Castro Henriques, que é uma pessoa da área da filosofia, da história da cultura, que tem tido muitos palcos, tem tido palcos inclusivamente na área da defesa Portugal, nacional, tem sido ativista, tem sido um homem criador até de partidos políticos, até de movimentos cívicos, etc. Portanto, é de facto uma figura polivalente e, desse ponto de vista, muito rara na academia. E eu gostaria de mostrar aqui porque... mas onde é que isto está? Está aqui. Queria mostrar este site, que é o site do professor Mendo Castro Henriques, apenas para que mais tarde possam aprofundar um pouco o conhecimento do perfil muito diversificado deste autor, não é? Desta personalidade que é o professor Mendo Castro Henriques, que foi professor da Universidade Católica, professor já com várias gerações de discípulos, e que tem aqui, como podem ver, uma diversidade muito grande que vai do dicionário do Antropoceno a figuras como Lonergan, um curso completo, Gil Vicente, politologia, economia ecológica, etc. Portanto, é um site para ser explorado com calma, porque tem muitíssima informação e que se torna um instrumento muito interessante para o compartilhamento, muito interessante de recolha de informação, de referências, etc. Agora, ultimamente interessou-se pelo Gil Vicente e tem estado a desenvolver trabalho que vai de uma revista, a textos, a encontros e até um livro.
Professor Mendes Castro Henriques, bem-aja por estar aqui connosco, por se juntar a nós neste seminário e por partilhar um pouco do seu saber. A palavra é tua, caríssimo, bem-ajas. Muito boa noite a todos. És tão importante que o mito do eco persegue-te. Estás sem som. Talvez saindo e voltando a entrar. A Isabel Coimbra também está entre nós. Havia várias pessoas que tinham prometido, o Márcio também, a Rita Fernandes, portanto, entre nós a Ritinha. Agora estás sem eco. Natália Constâncio. Há muita gente que está, entretanto, a juntar-se a nós. Certo. Então, se está a ouvir... Acho que deveria desligar. Está-se a ouvir bem agora? Pergunto. Agora está. O que é engraçado é que eu agora não vos ouço a voz. Mas pronto. Mas muito boa noite a todos. Em particular à querida amiga, professora e colega Anabela Rita e também à professora e colega Digna Tovar, que têm organizado este seminário internacional. E então, no dia de hoje, cabe a minha vez, nesta quadra natalícia. Como vão ver, não vou abordar diretamente a questão do Natal, mas fica como horizonte das nossas reflexões em Gil Vicente. Fica a ideia para o futuro de que o Natal e todo o seu elemento, digamos, que o acompanha é a utopia de Gil Vicente, de onde a enorme importância da natividade, dos pastores, e mais não insisto nesse aspecto, uma vez que vou apresentar, partilhando, aliás, uma apresentação para ser mais simples para todos, poderem seguir à distância as minhas reflexões. Pergunto se estão a ver a tela partilhada. Estão a ver, muito obrigado. O tema que nos reúne hoje, então, é Gil Vicente e, muito recentemente, eu interessei-me por Gil Vicente muito recentemente, como disse a professora Anabela. Sou, portanto, um novato, um iniciado nestes assuntos. Há cerca de 3 anos, digamos que me ajudou a passar o verão descobrindo peças e composições que normalmente, quer dizer, que nunca fazem parte do repertório vicentino, que é muito rico em Portugal, em Espanha, no Brasil e noutros países também. Para todos os efeitos, é um dos grandes clássicos do cânon português, da literatura portuguesa e da literatura espanhola. E há 3 anos eu descobri, para meu gáudio, o chamado Sermão à Rainha Dona Leonor, ou também chamado Sermão de Abrantes, em castelhano, do qual fiz a tradução para português. Penso que é a primeira tradução, ou tenho quase a certeza, depois das investigações. E recentemente, por uma iniciativa conjunta com a cara amiga e companheira Catarina Castelo Branco, uma referência das artes plásticas portuguesas, apresentámos no Teatro de Abrantes
enfim, com o devido enquadramento, foi feita a recitação deste sermão com intervalos e interlúdios musicais, como aliás era típico na altura. Como estão a ver, para esse efeito, foi editado um livro que felizmente e infelizmente já está esgotado, mas pronto, fica aqui esta nota do Sermão de Abrantes, editado pela chamada Academia de Abrantes, Assembleia de Abrantes. E agora vou repetir o que creio que o que muitos saberão, eu há 3 anos não sabia, dizendo o seguinte: é um sermão genial, podemos dizer, é um sermão que precede o elogio da loucura de Erasmo, mas é um sermão onde se pode dizer que o próprio Erasmo se poderia ter inspirado. Então, porquê? Ele foi escrito em castelhano. O castelhano era a língua de corte, era habitual, estamos há 500 anos atrás, da corte portuguesa. Foi representado pelo Gil Vicente no dia de Carnaval de 1506, que na altura coincidiu ser o dia 3 de março, no Paço de Abrantes, ou mais possivelmente no pátio, no largo à frente do Paço, não temos a certeza, por ocasião do nascimento do infante Dom Luís. Para aqueles que não conhecem, o infante Dom Luís é uma grande figura cultural, mas que morreu jovem. Para aqueles que conhecem a história portuguesa, ele foi o pai de Dom António, prior do Crato, que é muito conhecido na história portuguesa. Ora, neste sermão surge-nos o espírito de um tempo de passagem. Eu aqui não vou citar muitas autoridades, mas elas, enfim, começando... Mas há uma que deve ser citada, que é uma das grandes iniciadoras dos estudos literários e culturais em Portugal, que é Carolina Micaelis de Vasconcelos, que fez a sua obra sobre Gil Vicente é clássica, podemos dizer, e depois numerosíssimos. Na verdade, não houve autor vicentino que não atribuísse importância a este. Teófilo Braga, Menéndez Pidal, Damaso Alonso e, mais perto de nós, autores como as brasileiras Tatiana Artoli, Flávia Ayler. Bem, é uma longa lista e eu venho apenas acrescentar um rodapé, mas com esta novidade, que de facto é ter traduzido para português o Sermão de Abrantes. Ele foi incluído no que todos conhecem, que é a compilação de 1562, entre as trovas e coisas minhas, ou seja, não é um sermão devocional, é um sermão burlesco, é um sermão do louco ou do parvo, e por isso mesmo foi eliminado pela censura eclesiástica na edição de 1585. Porquê? Porque neste sermão, dedicado à rainha, mais uma vez, Dona Leonor, que celebra o falecimento este ano, aliás, infelizmente hoje faleceu a diretora da Faculdade de Teologia da Católica de Lisboa, mas há 10 dias atrás, em França, comemorou-se, evocou-se os 500 anos do falecimento de Dona Leonor de Viseu, ou Dona Leonor de Lencastre, enfim, a rainha viúva, muito conhecida em Portugal, criadora das misericórdias e, sobretudo, no que nos interessa, protetora, bem mais que protetora, promotora da obra de Gil Vicente, porque durante 25 anos ele foi apresentando sucessivamente e dedicando à rainha Leonor, como é o caso, este sermão de Abrantes. Gil Vicente e os humanistas herdaram a linguagem cástica do riso, das escrituras, e no caso de Gil Vicente, talvez menos dos clássicos, mas no caso de Erasmo e de Tomás Moro e muitos outros, é evidente a presença também dos autores clássicos, gregos e romanos, herdaram esta ideia do riso. E de facto o sermão é, nós podíamos dizer, à forma popular, é uma risota do princípio ao fim. É um sermão burlesco, mas ao mesmo tempo teológico. Um riso com que a Europa se libertou das sombras medievais e com que a Europa entrou na luz da modernidade. Estamos em 1506, estamos há mais de 500 anos,
E estamos num momento em que quer o povo português como o povo espanhol, e aqui pode-se dizer povo porque havia uma participação de todos não só dos dirigentes, naturalmente, dos reis, na altura, de alguns fidalgos e empreendedores, mas de todos os marinheiros, enfim, comerciantes, militares também, que se deslocaram nesse encontro entre os povos, a que nós não podemos chamar hoje de descobrimentos, porque descobrir quem? Quer dizer, nós também fomos descobertos, não é? E aqui deixo uma saudação particular à Venezuela e à professora Digna pelos momentos difíceis que a Venezuela está atravessando e com os quais nós todos nos solidarizamos. E naturalmente que essa presença da Venezuela resulta deste encontro do mundo ibérico que se expandiu nesse século XVI com o que foi chamado o Novo Mundo das Américas e que nos interessa da América, a que chamamos Latina. Ora, no Sermão de Abrantes, o Gil Vicente vai fazer de parvo, como se diz no português coloquial, vai-se apresentar como um bufão. E é uma obra, é um monólogo recitativo, semidramático, enfim, para os pormenores, composto por 47 estrofes, escritas ao modo da arte maior castelhana. Muitas vezes nós estamos habituados àqueles canção de Gil Vicente, que é 7 sílabas, samicas, ora má, vem cá, vem por lá, mas neste caso a estrofe é a arte maior, portanto é de 9 a 11 sílabas. Tenhamos presente então, e basta citar outra vez Erasmo, para dizer que o louco ou o parvo é a lente estética e ética para nós lermos o Sermão de Abrantes. E é isso que eu desenvolvo no meu pequeno estudo, mas como outros autores anteriormente abundantemente desenvolveram, começando, como digo, por Carolina Michaelis de Vasconcelos. O que é que faz então o louco no sermão? Em primeiro lugar, desmonta a erudição estéril, na parte primeira que se chama Não Quero, recusando a soberba de explicar o inefável e preferindo o humor humilde aos mistérios. Em segundo lugar, expõe a coreografia do mundo doente. Numa segunda parte, o mundo é um moribundo, que é como que uma dança da morte e do diabo, em italiano Zacapella, em português vai dar Zaragata, e em castelhano também creio que é Zaragata, e portanto todos são igualados nessa morte. E em terceiro lugar, na terceira parte, que se chama É Escusado, ele bate na hipocrisia fazendo o que nós chamamos um paradoxo performativo. Porque tantas vezes diz que é escusado que nós percebemos que não é nada escusado. Ele diz que é escusado para despertar a urgência e o sinal de alarme do paradoxo performativo. Esta é a divisão do sermão. A divisão foi, sobretudo, a estudiosa Blanca Perignon, que a meu ver entrou mais há cerca de 30 anos, uma estudiosa da Academia Italiana que apresentou esta divisão. Bem, eu fiz uma pequena alteração, mas para aqueles que quiserem seguir, o estudo de Blanca Perignon é muito, muito interessante. Não quer dizer que eu concordo com algumas conclusões, mas realmente... Então, o que mais uma vez ressalta é que o sermão segue o que se espera de um sermão, segundo enfim, as várias... segundo a canonística do tempo, em particular, tem por exemplo, o estudioso João de Gales, do século XIII,
que manda dividir o sermão sempre com um pedido de ajuda divina e depois um exórdio, ou, eu disse ao contrário, primeiro o exórdio, depois a invocação, depois a exposição do tema e as 3 partes, e Gil Vicente segue à letra. E isto mostra que ele estava perfeitamente consciente. Isto levanta uma questão, como se diz, uma vexata quaestio. Bem, qual foi a formação de Gil Vicente? É um mistério enorme. Sabe-se muito pouco. E não vou entrar nessa questão, mas de facto ela é muito importante, tal como é o seu nascimento e a sua formação, onde é que ele terá nascido, mas não vou entrar nisso aqui agora. Pode ficar para os debates. Estas partes, então, inicia-se com uma, vamos chamar de didascália para simplificar, escrita por Gil Vicente, sermão feito à cristianíssima Rainha Dona Leonor, já falámos dela, rainha viúva, a mulher de Dom João II, uma mãe que depois, infelizmente, viu o filho, Afonso, morrer de uma queda a cavalo, Afonso que seria o rei de todas as Espanhas, era o herdeiro declarado do trono de Portugal, Castelo e Aragão, mas morreu, são aqueles infortúnios, e pronto, daí depois de Dom João II ter sucedido pelo seu primo. Há aqui um enorme conjunto de desavenças familiares, como sabem, incluía os assassinatos do Duque de Viseu, do Duque de Beja, mas o certo é que Dona Leonor mostrou-se uma mulher absolutamente genial e à altura das circunstâncias, e uma das suas genialidades foi ter promovido Gil Vicente, e portanto ele, em Abrantes, ao muito nobre rei Dom Manuel, que também estava presente, o primeiro do nome, na noite de nascimento do ilustríssimo infante Dom Luís, era do senhor de 1506, e agora um comentário importante que o próprio Gil Vicente faz e onde começa a ironia e o humor. E porque alguns foram em contrário parecer que se não pregasse sermão de homem leigo, começou primeiro dizendo antes de entrar no sermão. Ou seja, aparentemente já havia críticas a Gil Vicente. Então, esta personalidade, que estamos em 1506, que nós não sabemos exatamente qual é o seu passado nem a sua origem, ou se ele tem coincidência com o famoso Ourives da Custódia de Belém, pronto, há muitas teses, isso agora não interessa, mas o certo é que já havia críticas, mas então ele quer fazer um sermão e não é eclesiástico, não é presbítero, o que é isto? Bem, era o dia de Carnaval, e o dia de Carnaval... como diz o Gil Vicente, é o dia em que há uma licença para dizer o que se quer. E então começa assim o sermão aqui, que é o original castelhano. E podem ler, não é? Antes, enfim, eu não falo castelhano, falo portinhol, como todos os portugueses, não é? E, portanto, antes da questa muy breve sermón, placiendo a la sacra ciencia divina, muy receloso de gente maligna, a mis detractores demando perdón, los cuales dirán con justa razón, púsose el perro en bragas de acero. Darán 1000 razones diciendo que es erro passar los limites de mi jurisdição. E agora a parte importante. A estes, aos tais críticos, respondo que me deem licença, a questa vez só a ser louco por hoy, e toda a sua vida licença lhes dou que podem ser nécios com reverência. Ora, cá está o humor. Ele vai ser louco, maluco ou bufão por um dia, os outros são o tempo todo. E cá temos o riso que Erasmo irá seguir. Há uma ideia lendária, não se sabe bem que Erasmo terá querido aprender português, não é lendária, é uma sugestão de que Erasmo terá querido aprender português depois de conhecer toda a obra de Gil Vicente. Bem, e de facto eles podem-se ter cruzado, nomeadamente em Antuérpia, onde chegaram a ser, na Bélgica, onde chegaram a ser encenados autos de Gil Vicente, perdidos e enfim, censurados. Tudo isto também tem uma história muito interessante e tratado pelos especialistas. Então, o exórdio em português. Portanto, tínhamos visto... pronto, é o mesmo, naturalmente. É tal... este castelhano, a tradução para português não põe dificuldades maiores, como sabem, mas claro, é preciso fazê-lo, pronto. E então o exórdio em português diz o mesmo. A estes responde que deem licença,
Só desta vez ser louco por um dia, eu a eles dou licença por toda a vida, para que sejam tolos com reverência. Portanto, ele estava a chamar, enfim, estava a dirigir-se aos seus críticos, a dizer, afinal, quem é o louco? E este dado é importantíssimo. Podem ver, as gravuras têm a sua importância, porque são as gravuras da nave dos loucos. No livro que eu fiz também desenvolvi isto. A nave dos loucos, de Sebastião Brant, um germânico, para simplificarmos, tinha sido publicada em 1496 e teve um enorme acolhimento em toda a Europa. As gravuras, esta pode ser de Dürer ou pode ser de outros autores, mas tornaram-se famosas. Esta gravura em particular, que é da Nave dos Loucos, é a que é escolhida por Erasmo para a primeira edição, que é a edição de 1511 do Elogio da Loucura. Tinha sido escrita em 1509, tem a ver com a estadia de Erasmo junto de Tomás Moro e tem a ver também com o convívio com os portugueses de Antuérpia, enfim, aquele encontro de cultura em que Antuérpia na altura era um dos centros do mundo, onde as várias nacionalidades se cruzavam e trocavam e trocavam experiências. Então, aqui há uma parte importante, isso faz parte, é o elemento teatral que vem neste monólogo, em que Gil Vicente inventa, que viu escrita na parede do Paço de Abrantes, viu 3 palavras. E é um grafite. Vejam este elemento extraordinariamente moderno. Isto começa com um grafite, um grafito. Alguém escreveu a carvão, diz ele. Vejam aqui o fim da estrofe. Alareis escritas de carbona e fuera, escribiólas loco sin le faltar nada, segundo que dicen que parede callada, papel de locos oireis cada hora. E então o que é que ele viu escrito? O que é que ele inventou? Que tinha visto escrito. Non volo et deficior, e ele vai dizer, eu não sei se tem logo isto aqui a seguir, mas o que significa, como muitos saberão, non volo, que é uma conjugação imperfeita e discutível em rigor devia ser nolo, mas enfim, não quero, volo é quero e deficior é escusado, não vale a pena. E portanto, alguém teria escrito em latim, claro que isto é mais uma indireta para os seus críticos eclesiásticos e outros, e ele então vai tomar estas 3 palavras como mote para o seu sermão, como o tema, mais exatamente, aqui mote desculpem, como o tema do sermão, seguindo as instruções de qualquer sermonário eclesiástico ou religioso, que deve ter um tema depois da invocação, deve fazer a exposição do tema, e então o tema é não quero, quero e é escusado. Então isto dá uma marcação muito interessante, muito forte, que todos apreendem ao longo das 47 estrofes, porque o que é que Gil Vicente, o louco, não quer? E o que é que ele quer? E o que é escusado? E então o burlesco da situação está nisto. É que ele não quer o que se devia querer, ele quer o que não se devia e é escusado, mas afinal o que é escusado é o que é mais importante. Portanto, está aqui uma tensão fortíssima, bem, que tem a ver com o gênio de Gil Vicente e a forma como ele apresenta as coisas e depois passará para todas as suas peças, para os seus 40 autos em português, em castelhano e bilíngues também. E isto é muito importante porque, infelizmente, dão mais importância a Gil Vicente atualmente em Espanha e Portugal. Tenho falado com várias pessoas da área de encenação. Refiro-me dão mais importância, eu estou a ser injusto, dão mais importância do ponto de vista teatral, representam mais. E agora, do ponto de vista do conhecimento, sem dúvida que ele felizmente
está nos programas escolares de Portugal, e está aqui a professora Anabela, que tem dirigido formações nessa área. Está aqui a nossa amiga, ouvi dizer há pouco também, Natália, a professora Natália, a querida amiga, que também tem feito essas atividades, e, portanto, é um ponto interessante saber como é que se pode trazer mais Gil Vicente para, enfim, para a formação, porque a minha opinião pessoal é que sem Gil Vicente estamos perdidos. Eu acho importantíssimo o modo de comunicação teatral e a conjunção da cultura clássica e da cultura das referências cristãs, mas cristãs num sentido abrangente, não é devocional, nem o cristianismo cultural, vamos chamar-lhe assim, e depois as referências também aos povos da época. Então, isto é outra vez uma repetição, portanto não vou repetir, e começa a primeira parte. Então temos aqui mais uma gravura, que é como que será que nos podemos aproximar da sabedoria? Outra gravura, esta não deve ser de Dürer, e o Gil Vicente diz-nos: quanto à parte que disse primeira e diz non volo cilicet, não quero isto, declara eu primeiro, procedendo então desta mesma maneira: não quero contar-vos e ninguém quisera, como Deus assim é unitrino, não quero falar-vos do poder divino, que nele opera e também para fora. Esta primeira parte, como veem, é uma parte de exposição. Tenham presente o que víamos há pouco. Portanto, estamos aqui agora, na primeira parte, estrofes 10, 17, e agora ficamos a saber mais que estas questões de teologia. Mas o que é que Gil Vicente faz? Diz: eu não quero tratar de questões teológicas, que na época, estamos em 1506, eram questões tratadas ao modo escolástico. E como todos sabem, a escolástica usava e abusava da teologia. Abusava, por exemplo, da filosofia, que era chamada a criar, a de servir, da teologia, não é? A antechila, a teologia. E, naturalmente, que os escolásticos têm, com certeza, eu também, como a professora Anabela lembrou, eu venho da área de filosofia, também, naturalmente, que estudei autores medievais, o nosso padre Cerqueira Gonçalves, de letras, mas realmente faziam um bocadinho de sono sempre, um bocadinho. Os autores medievais nunca foram os meus preferidos, estou um pouco a brincar, claro, mas o certo é que a maior parte dos escolásticos entram naquilo que deu mau nome à escolástica, que é entrar em questões muito irrelevantes. E Gil Vicente faz um bocadinho de troça deles, por exemplo, a dizer, não está aqui citado, mas dizer: eu não quero discutir se a fruta do paraíso era maçã, romã ou melão, porque havia debates escolásticos se a fruta da Eva era, se ela tinha comido uma maçã, uma romã ou um melão. Portanto, este nível de questões escolásticas, bem, temos que os compreender. Eles não tinham inteligência artificial, portanto, entretinham-se com estas coisas, não é? Hoje em dia é talvez pior ainda, porque os assuntos estão muito complexos do debate cultural. Então, o importante é perceber que Gil Vicente, de uma forma humorística, e é bom dizer humor e não dizer ironia, porque agora estamos cheios de stand-up comedians e toda a gente acha que tem muita graça a fazer, enfim, a ironizar, mas muitas vezes a ironia é escárnio, maldizer, sátira. Bem, é sobretudo negativa, não é? Mas também é importante. Agora, quando a ironia é só negativa, não consegue surgir o verdadeiro humor. E o verdadeiro humor não quer castigar os outros. O verdadeiro humor quer salvar, quer fazer partilha, quer fazer diálogo. É isso que torna Gil Vicente muito interessante. Então, esta primeira parte, não preciso de insistir mais nisto, trata 10, 14... Joaquim de Carvalho estudou as 14 questões teológicas e escolásticas, estão todas identificadas, os seus lugares. Bom, isso é uma parte de erudição que também tenho no meu livro, mas não interessa aqui. Passamos à segunda parte.
A segunda parte chama-se Quero. Então pode-se ler: quero dizer-vos com grande querela, quero dizer-vos da parte de Deus e Santa Maria, que convosco anda, e comigo o diabo a zaragata. Quero dizer-vos que a moça e a velha, o velho e o moço, o monge e a monja, todos bailamos ao som da sua dança, vós e eu, e aquele e aquela. Então isto é o início da dança humorística da morte ou do diabo. Depois todos têm presente que desde o final do século XIV a Europa foi assolada por grandes pestes, a peste negra, que baixou a população da Europa, pensa-se que em 30% ou 40%, mesmo em alguns casos. Portanto, não se pode, é o equivalente a um genocídio, só que aqui o autor do genocídio pois a peste bubónica, enfim, levou a que estas representações da dança da morte que vinha através dos contactos comerciais e de outros, tudo isto criou uma atmosfera muito especial, e que podem ver, por exemplo, aqueles que conhecem o filme de Ingmar Bergman, chamado O Sétimo Selo, veem bem, enfim, entre muitas outras referências culturais, a importância brutal que teve na vida e depois no imaginário europeu a dança da morte. Estamos em 1506 e aqui a dança não é da peste, mas é, enfim, a dança da vaidade, dos costumes e da ilusão em que toda a gente vive, aparentemente. E, portanto, o Gil Vicente faz, mais uma vez, bom, valerá a pena ver, estamos aqui, segunda parte, questões de moral, é a mais longa, ocupa realmente metade do Sermão de Abrantes, estrofes 20, 42, e o que é que se passa? E ao longo de toda esta parte do quero, ele vai castigando os costumes. Portanto, a velha frase ridendo castigat mores é aqui aplicada e é desenvolvida, e as referências são sempre muito interessantes. Por exemplo, ele está a criticar os eclesiásticos, que já estão quase com o pé na cova, mas continuam a dizer: eu quero ser ele até inventa um termo, eu quero arcebispar, eu quero ir para Roma, eu quero ser Papa. Portanto, o delírio das grandezas, que na altura, é isso que precisamos perceber, naturalmente se aplicava aos eclesiásticos, porque os eclesiásticos tinham, vamos chamar-lhe, o poder cultural, bem, e também a assistência na saúde, isto é, o que hoje nós distribuímos por Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério, que é que se poderia acrescentar, da Cultura, estava em boa parte nas mãos, para simplificarmos muito, da Igreja. E, portanto, é este poder cultural e muitas vezes de ajuda, outras vezes de manipulação, naturalmente, da vida, da experiência humana, que o Gil Vicente critica neste sermão e em toda a sua obra. Aliás, o sermão é uma espécie de ADN de toda a obra de Gil Vicente, e daí o seu interesse particular. Portanto, e com isto já estamos a aproximar-nos do fim, e chegamos à terceira parte. Então vem aqui a terceira parte, o escusado. Então o que é escusado? Ele escreve, Gil Vicente: isto basta, senhores, não mais. Quanto à segunda parte presente, em que pode notar quem o sente, que o triste do mundo anda para trás. E para que sigamos a régua com passo o nosso sermão à nossa maneira, segue-se agora a parte terceira, que diz no seu tema que é escusado. A gravura que acompanha também é da nave dos loucos também. Vejam, lá está, é o louco que está com um pé na cova e podem ver, e um cutelo no traseiro, não é?
É uma imagem que nos faz lembrar Hieronymus Bosch também, que também tem uma pintura muito conhecida, e isso é importante explorarem, sobre a nave dos loucos, e portanto, mesmo com o pé na cova, o louco não deixa de ser louco. O louco, isto é, aquele que acha que aqui é o louco das vaidades, é o louco das ambições, é o louco da mania das grandezas, da superioridade, da arrogância, mas continua até ao fim. Enfim, uma espécie de Trump ou Putin, para lhe darmos nomes que eu acho que todos identificam como, digamos, dirigentes, governantes dementes, cada um à sua maneira, do mundo atual. E, portanto, esta crítica que há 500 anos se dirigia aos detentores do poder cultural, do poder educacional, do poder assistencial, tudo isso tem que ser transferida. A Igreja não tem nem de longe esse poder hoje em dia, tem que ser hoje transferida para quem depois determina o poder cultural, aos loucos do nosso tempo, que interferem nas nossas vidas. E, portanto, o que é escusado? E cá está o paradoxo performativo. É escusado repreender o mal, é escusado elogiar o bem. É escusado, e por aqui termina, é escusado este mesmo sermão. No entanto, a Deus peço perdão que assim o manda e não renego. Então, isto é uma das estrofes da terceira parte, o escusado, mas noutras, Gil Vicente refere-se, por exemplo, é escusado querer converter o judeu à força. E isto é muito importante, porque o sermão é de 3 de março de 1506. E o que é que aconteceu um mês depois em Lisboa? Aconteceu um pogrom, a palavra pogrom, que vem da Rússia, pode ser usada, ou seja, aconteceu a enorme matança dos judeus de Lisboa, enorme porque era 3.000, e a população de Lisboa devia ser, dizem que era 30 ou 40 mil, portanto, 1/10 da população de Lisboa foi massacrada, depois dos chamados acontecimentos da Igreja de São Domingos. Quem visita Lisboa, ou quem é de Lisboa, conhece a placa que lá está. E isto significa que, e sabe-se que essa proteção dada por Dona Leonor e pelo próprio Dom Manuel aos judeus existia, e não é por acaso que o massacre acontece quando a corte está ausente de Lisboa. Não sabemos exatamente se ainda estaria em Abrantes em abril, mas estava ao longo de março. O certo é que estava fora de Lisboa, e certamente que na corte sabia destes perigos de haver uma exaltação, vamos chamar-lhe populista, contra os judeus. E infelizmente, tragicamente, isso veio a acontecer nessa matança de 1/10 da população de Lisboa vamos chamar-lhe, pela população, excitada pelos alguns dominicanos, que aliás foram depois executados por ordem do rei Dom Manuel, que toda a corte, e Gil Vicente com ela, considerou, todo o governo, vamos chamar, considerou toda essa tragédia absolutamente inaceitável e reprovável, e continuou a proteger as populações judaicas em Portugal, ou então os cristãos novos. Outro assunto, outra questão enorme que aqui não entro, porque António José Saraiva e E.S. Revá trocaram galhardetes há muitos anos, e continua-se sempre a falar desse assunto, que tem várias abordagens possíveis. Isto é, a relação entre cristãos novos, judeus mesmo, e os chamados cristãos velhos. E para ir mais longe, o pai de Netanyahu, Benzion Netanyahu, escreveu sobre isso mesmo, o livro mais importante da carreira dele, com ideias um bocadinho arrevesadas, como se espera dos Netanyahu, mas pronto, isso é outro capítulo. Então podemos dizer, e isto a terminar, que Gil Vicente é evidentemente um cristão, mas não é dogmático. Ele move-se dentro da fé com uma liberdade crítica e poética que é muito rara.
típica de um espírito que vive mais o Evangelho do que a Igreja institucional. Embora na altura Evangelho e Igreja institucional estavam mais sintonizados, digamos assim. Mas o certo é que, como todos sabemos dos autos de Gil Vicente, o frade é uma espécie de pau de cabeleira, anda sempre, ou melhor, pau de canela de toda a obra, ou pau de qualquer coisa que apanha pancada, não é? Como nos bonifratos e nos bonecos, porque o frade, como disse Erasmo, monacatus non est pietas. O ser monge não traz piedade. O ser monge ou frade não é sinal de piedade. E pronto, estamos nos anos que precedem a Reforma. Para ser mais exato, estamos nos anos em que toda a cristandade queria a Reforma. E ela depois veio pela mão de Lutero por um lado e depois pela mão de Trento, já todos em conflito. O certo é que isto permite a Gil Vicente apontar os vícios do clero, rir dos sacramentos mal vividos, quer dizer, da hipocrisia, mas também produzir movimentos de devoção como são os seus autos de moralidade, o auto da alma, acima de todos, as barcas, que felizmente em Portugal todos sabem o que são e conheceram, leram partes do alto, enfim, os 3 autos das barcas até ao alto da glória, e portanto isto é importante, temos que ter presente. Em segundo lugar, e também a terminar, Gil Vicente era totalmente bilingue e cosmopolita. Ele escrevia em português e em castelhano, e também se escrevia de forma bilingue, usando essa variante do saiaguês, que é uma variante da língua leonesa, que por sua vez é muito semelhante ao castelhano, mas é próprio. E este saiaguês é muito importante porque corresponde à província de Zamora, ou seja, nas fronteiras de Portugal com Viseu. E a grande probabilidade, vários autores disseram, Francisco Torrinha e outros, é que Gil Vicente seja natural de Guimarães, atenção, Guimarães de Tavares, porque Guimarães de Tavares é uma aldeola que dá para a Serra da Estrela, no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu, onde existia um mosteiro franciscano, Frei Bartolomeu dos Mártires, muito conhecido na história cultural e religiosa portuguesa, foi educada nesse mosteiro, e portanto a maior probabilidade é que ele, porque as Beiras e a Serra da Estrela têm um relevo total na obra de Gil Vicente, como todos sabem. Guimarães ele falou uma única vez, e só para dizer uma coisa de passagem do Duque, que os reis de Portugal também eram e são duques de Guimarães. E portanto nada indica que seja o Guimarães do Minho, mas que seja Guimarães Tavares, que ainda lá está a terra, e que aliás hoje em dia tem os percursos de Gil Vicente. Bom, isto é tudo importante porquê? Para não nos perdermos. É porque isto significa que ele estava próximo de Zamora, dos territórios leoneses, onde se falava este falar saiaguês, que é o castelhano, chamemos-lhe assim, que ele utiliza. Bem, então isto traz um grande cosmopolitismo a Gil Vicente, por isso é que ele continua a ser extraordinariamente representado em Espanha, representado teatralmente, estudado em Espanha, quer dizer, na Catalunha, em Castela, noutros países, e como é estudado em universidades alemãs e francesas. Aqui a professora Anabela dirá mais sobre isso, assim entender, e isto reforça a universalidade do seu discurso, porque ele dá voz a todas as camadas sociais e a todos os povos. Em segundo lugar, é importante este desempenho das minorias, judeus, ciganos e negros. Bem, estamos aqui por questões que hoje em dia, enfim, em toda a Europa e em Portugal em especial, levantam muitas questões, mas já neste Sermão de Abrantes e depois em toda a sua obra, nota-se, vê-se, comprova-se que Gil Vicente tem podemos dizer, quase um carinho também para as populações judaicas,
um dos seus últimos sermões é os sermões sobre o terremoto de Santarém, 1531, em que naturalmente apareceram logo frases a dizer: bem, a culpa é dos judeus. E se não fosse dos judeus, era dos ciganos, e se não fosse dos ciganos, é dos negros. É o fenómeno muito estudado do bode expiatório. A René Girard deixou páginas e livros imperdíveis sobre esta questão do bode expiatório. Então, já neste sermão e em toda a obra de Gil Vicente, há este carinho especial por estas populações minoritárias no Portugal há 500 anos, que tinha talvez 1 milhão de pessoas, tanto, mas onde havia grandes núcleos destas populações. Ele tem o Alto da Feira, que é sobre ciganos, e tratados de uma forma... Enfim, há ciganos e ciganos, mas acabam por ser... o seu modo peculiar de viver é acarinhado, não quer dizer que não haja também moralidades, e isto também se nota no São de Abrantes. E daí Gil Vicente parece conter em si a soma de todas as potencialidades da vida humana e tem um talento artístico e uma visão que transcende o seu tempo. Ele fala da vaidade, da opção, do desejo, da culpa, da esperança, do medo da morte, temas eternos. E eu agora vou... sim, mas pronto. Último ponto. O Sermão de Abrantes, em particular, anuncia, como eu digo, é como que um ADN de toda a obra posterior de Gil Vicente, porque antes ele tinha feito aqueles autos... Lá está, os autos... sobre o Natal, é a visitação. Pardeus 7 arrepelões me ferraram à entrada e portanto ele entra no meio da corte e começa a dizer que está aqui um pastor que vem saudar. Lá está o nascimento de Dom João III. É o primeiro, a visitação. O nascimento de Dom João III em 1501, se não estou errado. E depois fará mais uns autos pastorilos, o alto pastoril castelhano, mas o sentido, sempre com o tema natalício presente, mas depois no Sermão de Abrantes, pela primeira vez, vem este toque de Erasmus. Bom, Erasmus, na verdade, ele é antes do Erasmus, portanto é importante salientar isto. Ele é de 1506, este escrito. Mais uma vez, a loucura é só de 1511 e, portanto, isto tudo faz pertencer, é o que aqui está, Gil Vicente pertence ao cânon da literatura portuguesa e espanhola, porque foi o pai do teatro e ele pertence ao cânon, quer dizer, ele ajuda a moldar o cânon da literatura, como sabe, aqui um problema que a professora Adabela tem também tratado muito nas suas lições e registro, e faço aqui um intervalo para saudar a carreira extraordinária da professora Anabela, tudo o que ela tem dado e tudo o que ela ainda tem para dar na criação de redes culturais, na afirmação lá está, do cosmopolitismo da literatura portuguesa e mundial e todos esses demais características que precisamente estão aqui espelhadas neste seminário internacional com a professora Digna. E, portanto, o que mantém vivo Gil Vicente, e eu acho para mim cada vez mais vivo, não é apenas esse, digamos, o interesse dele como um clássico, mas a capacidade de nos falar em 2025, no nosso tempo, hoje mesmo, esta noite, com humor, com dureza e com compaixão. E a terminar, eu quase que deixo uma provocação neste sentido. Eu diria que Luís de Camões, do ponto de vista de Portugal, é o nosso poeta nacional. Não oferece muitas dúvidas dizer isso. Tal como há Cervantes e enfim, Shakespeare. Pronto, são poetas nacionais. Fernando Pessoa, a quem eu aprecio muito e que fiz a minha tese de mestrado sobre ele, é o nosso poeta internacional. Portanto, agora fica a provocação. Camões é o nosso poeta nacional, Pessoa é o nosso poeta internacional e Gil Vicente é o nosso poeta universal. Porque, de facto, ele tem uma abrangência, a meu ver,
comparável e para cenários pós-modernos, às vezes é mais fácil compreender Gil Vicente do que Camões, enfim, Fernando Pessoa já não tanto. Fica aqui esta provocação final e obrigado por me terem seguido. Obrigadíssima. Foi muito bom, mas eu vou deixar e obrigadíssima pela referência, que eu não mereço, é a referência da amizade, bem-ajas. Mas deixo aqui assim, olha as palmas que te estão a dar com cheios de efeitos. Toda a gente adorou. Foi muito, muito interessante. Não, a tua provocação final é para nós pensarmos aqui para diante, ou seja, quando o seminário terminar, vamos pensar na questão. É quase isso. Muito interessante esta abordagem que nos dá a figura de um autor que consegue sintetizar num texto, no fundo, todo o seu tempo e o paradigma em mutação no seu tempo, não é? Fantástico. Penso que ele está outra vez com problemas de microfone, não é? Estás com problemas de som. Digna, passo-lhe a palavra, mas estou a ver que está complicado. Está complicado, sim. Mas, entretanto, podem ir pensando nos comentários. Doutor Eu fui Mendo, juntando aqui assim também informações, não é? Quer informações relativas àquilo que o Mendo Castro Henriques ia dizendo, quer antes o do próprio site de Mendo Castro Henriques. Bom. Mendo, consegues ouvir-nos? Não está a conseguir. E quem é que gostaria de colocar questões? Exato, vamos lá. Eu gostaria. Claro, a Teresa é uma fantástica assistência, Sim. é uma assistência completa. Eu tenho a Rita Fernandes está aqui também a dizer que sim. A Ritinha é muito atenta. Não está a mostrar a carinha, mas é uma companheira de percurso. Sim. Se calhar até a doutora Rita pode, Anabela Rita pode responder. Eu gostei primeiro, adorei a palestra do doutor Mendo Henriques e tenho muitas, muitas, muitas curiosidades. A primeira é porquê que se lhe dizem há muitas peças de Gil Vicente autos? Na altura era a designação, era o modelo da peça religiosa e, portanto, autos da moralidade, autos de Natal, era o modelo da época. Ok. E ele é o nosso primeiro dramaturgo. Ele, no fundo, concebia as peças, encenava-as e interpretava papéis. Incrível. E também era aquele que fazia a apresentação, no fundo, aquilo que veio a ser mais tarde o compère teatral. Tá bem. Mendes, estás a ouvir? Não está. Não está. Pronto, aquilo que eu possa responder, diga, mas ele vai gostar de ter algumas das suas perguntas, porque a Teresa é sempre muito. Sim. Uma escuta muito estimulante. Sim. A outra pergunta era como Gil Vicente era muito conhecido por criticar a sociedade, como é que ele conseguia fazer estas críticas nas peças de Natal, sem estragar o espírito religioso da época? Mendo, estás a ouvir? Não. Não. Era através da loucura. Não, ele colocou aqui no chat. Parvo ou louco
que era sempre a justificação. Muitas destas peças eram representadas no interior ou no átrio da igreja. Claro que estas que foram mencionadas foram por encomenda real e, portanto, até nos aposentos da realeza, não é? Normalmente das rainhas, quando elas eram mães, não é? Muitas vezes foram lá. Mas os altos muitas vezes eram representados dentro da igreja ou no átrio da igreja mais tarde. E tinham sempre uma função religiosa. Claro que fora da igreja a crítica era mais possível, não é? Claro. E portanto o parvo e o louco às vezes também tinham associados alguns animais, por exemplo, quando o fabulário também era chamado à peça, não é? A figura do burro era muitas vezes usada para denunciar as situações, porque dava-se-lhe o desconto, não é? De ele ser o parvo, digamos assim, era o equivalente ao parvo. Era sob esse subterfúgio, era o álibi, que permitia sempre fugir à censura. Que interessante. Mesmo interessante. E a Mesmo última no carnaval são figuras que surgiam exatamente, isso era no átrio da igreja, exatamente porque, apesar do carnaval, a denúncia Sim, tinha que vir sempre com uma capa, não é? Que claro. Sim. Não podia, aligeirasse a responsabilidade, não é? não podia ser tão descarada, exatamente. Exatamente. Está bem. E O doutor Mendo escreveu no chat e disse: Estou sem som de chegada. Então, não sei se a Maria Teresa quiser escrever também para ele ficar com as questões. ok. Sim. Ok. Então Ele coloque, escreveu. por favor, Está bem, está bem, está bem. Eu vou escrever. Ok, eu vou escrever aqui então no as chat. perguntas que fiz. Está bem. Ok. Não. É muito estranho, não vejo razões. Mas já agora estamos a ouvir? Ou Sim. não? Nós Já ouvimos-lo. Ele é que não nos ouve a nós. Não. pois, é verdade. Sim, sim, é assim. Ele não consegue É isso, não ouvir. é? Sim, é isso, sim. Doutor Mendo? Não, Eu não vou ouve. ver se consigo, se calhar, este sistema. Mendo? Sim, eu não Olha, tenho. consegues ouvir assim? Sim, assim estou a ouvir. Pode colocar a dúvida, Teresa, A primeira Certo. sobre os autos, já estou, sim. sobre Ok, os autos também. Eu respondi, mas não quer dizer nada. A tua resposta ok. será diferente. Vá. Ok. E a pergunta é? É que eu não ouvi nada até agora. Teresa, coloca as questões à vontade. Ok. Ok, a primeira, não me está a ouvir, pois não? Tá, Não. agora, por aqui, por Ah, aqui. ok, está bem. Bom, Eu pus o telemóvel. a primeira que eu fiz, que a doutora Rita ajudou a responder, era porque é que muitas das peças de Gil Vicente eram denominadas autos. Não percebia isso do uso do autos para peças de teatro, não é? E a segunda pergunta foi: Gil Vicente era conhecido por criticar a sociedade, e como é que ele conseguia fazer essas críticas em peças do Natal, nas peças do Natal, sem estragar a espiritualidade religiosa da época? Certo. A professora Anabela já terá respondido muito bem à primeira Ok? pergunta. Eu vou só Sim, concentrar na segunda. está bem. A ideia genérica de crítica da sociedade é um conceito moderno ou modernista, se quiser, vamos chamar-lhe moderno, e que identifica um determinado modo de nos posicionarmos perante a sociedade. Naturalmente que a palavra crítica, como vocábulo, existia no tempo de Gil Vicente, de Erasmo, de Tomás Moro, mas não é apropriado de modo algum para
os seus escritos e para a sua intervenção. Eles não criticavam a sociedade, eles participavam na sociedade com aportações positivas e com denúncias que para eles também eram positivas. Eu creio que devíamos eliminar essa expressão, digamos, convencional e que é a abordagem que muitas vezes se faz de Gil Vicente, Tomás More, de Erasmo, criticavam a sociedade. Na verdade, eles queriam aprimorar a sociedade. É isso que eles queriam. E o seu aprimoramento passava pela denúncia dos abusos, que na altura estavam muito concentrados nos eclesiásticos, mas não só, porque ele também critica os fidalgos, ele critica veja, a farsa de Inês Pereira, a crítica, digamos, do oportunismo amoroso ou do oportunismo social. Na verdade, ele só não critica os reis, mas, e alguns dizem, bem, não faz a crítica do poder supremo porque é um poeta de corte. Eu penso que isso é uma visão pobre de Gil Vicente. Ele não critica os reis porque para eles os reis são a expressão do povo português nessa época. E, como eu acabei de dizer, foi o próprio rei Dom Manuel que castigou os dominicanos e castigou a população de Lisboa pelo seu massacre. Então devemos usar muito mais essa palavra de participação. Estamos numa época, estamos em 1500, estamos numa fase ainda de pré-modernidade, em que, se quiser usar esta imagem, a mente e o corpo não se separam, em que ainda se pensa com o corpo, digamos assim, e com a percepção sensorial, e daí a importância das moralidades, dos sacramentos, dos santos. Tudo isso é descrito nos autos, em alguns dos autos de Gil Vicente, nas chamadas coisas de devoção, como ele dizia, mas é um mundo ainda incluído, um mundo em que o sagrado não está separado do profano, em que, e isso notou-se muito, quando os conquistadores chegaram ao Novo Mundo, eles só conseguiram converter, não foi à força, foi porque as populações, enfim, isso é descrito, eu recomendo a obra muito recente do historiador de Cambridge, o professor Fernando Cervantes, que acaba de publicar Conquistadores, uma nova história, que é importantíssimo do meu ponto de vista da história da mentalidade, para perceber os encontros entre as populações nativas, entre os bárbaros que vêm do mar e, bom, alguns bárbaros que também havia na América, como seja os sacrifícios humanos, e aqueles que de ambos os lados tentam ter humanidade e bom senso. Ora bem, é aí que está Gil Vicente. Excelente, excelente. Olha, e será que poderia fazer outra pergunta a mais? Ou estou a Claro que abusar? sim, espera aí, que eu vou aqui assim. Certo, Anabela? Sim, a Maria Teresa gostou muito da tua pergunta, tem outra para fazer e tens aqui também uma do Márcio no chat. Mas agora, Teresa, força. Sim, eu vou ser, se calhar vou ser atrevida, não é? Mas se o doutor não quiser responder a pergunta, não responde. Mas quando a doutora Rita fez, na sua introdução, quando falou sobre o trabalho do doutora, não é? Referiu que teve também, teve ou tem, a presença no âmbito da defesa de Portugal. E eu digo, o que é que faz um filósofo na defesa de Portugal? Então, não sei se quer desenvolver um bocadinho mais, porque na situação que estamos aqui na Venezuela, o que mais nos faz falta agora são filósofos, não é? Mas fiquei curiosa com isso. Se não quiser responder, não importa se acha que isto sai um pouco do tema, pois deixamos para outro momento e já está. Está bem, doutor? Desculpe lá. Não, não. Se tiver que pedir desculpa, é só a si própria, a mim não me peça. Está bem. Eu acho que traz um tema muito importante que é
o que é que os filósofos fazem na cidade. E eu acho que os filósofos também são só a título póstumo. Eu não me considero necessariamente um filósofo. Nós temos uma resposta antiga, que é a resposta, por assim dizer, e isto tem a ver com a pergunta do Márcio também, que eu acabo de ler no chat também, obrigado, Márcio, que é: qual é o papel dos filósofos na cidade? A resposta antiga, e num certo sentido antiquada, de Platão, vem na República e diz: enquanto os filósofos não forem reis, ou os reis filósofos, meu caro Glaucon, diz Platão, que é o interlocutor, não haverá harmonia na cidade. Bom, esta resposta, como tudo o que é da antiguidade, tem que ser diferenciada. Isso é um princípio básico hermenêutico, e penso que a Maria Teresa não terá tido esse princípio em conta, que é: as respostas da antiguidade são respostas compactas, dizem respeito a situações históricas que já não existem. Nós temos situações históricas diferentes, portanto não podemos repetir exatamente o que diziam os filósofos antigos. E, portanto, não se põe tanto a questão do filósofo como tal, como atividade profissional na cidade, mas põe-se qual é o papel daqueles que aspiram pelo saber e pela cultura na vida política. E nós partilhamos e estamos desolados com a situação da Venezuela, quer pelos seus males internos, quer pelos ataques externos que têm vindo a ser submetido. Sabemos que, de facto, sem o poder da cultura e o poder da educação, nenhuma sociedade terá harmonia. O que acontece é que às vezes há urgências, não há pão, não há liberdade, não há sossego, não há casa, portanto, as necessidades básicas e urgentes, aí o poder cultural da educação e da filosofia não pode fazer nada. É preciso pôr pão na mesa, é preciso arranjar condições de segurança, é preciso acolher os refugiados, é preciso também que haja um sistema de liberdades. Mas isso não leva de modo nenhum a invalidar o poder da cultura, da educação e da aspiração do saber, que se dizia no termo antigo filósofo. É essencialmente isto. Ok. Muito bem, muito bem. Obrigada, doutor. Obrigada. O Márcio, já aproveitando a voz, porque o Márcio diz muito bem, pergunta, ora bem, gosta de provocação, que Gil Vicente é universal, escreve o Márcio, enquanto Camões e Pessoas são apenas internacionais. Márcio, tiro apenas, eu não digo apenas. A minha provocação é: Luís de Camões é o poeta nacional português. Extraordinário. Pessoa é um poeta internacional. É um internacional até porque ele também era bilíngue, português e inglês, e ganhou. O Gil Vicente é um poeta universal. É um poeta universal. E depois o Márcio pergunta muito bem o que é que o senhor pensa, até mesmo em relação aos poemas filosóficos de Camões. Não, tocou num ponto muito forte, e a professora Anabela também e outras pessoas aqui lhe poderiam responder. Por exemplo, o Babel e Sião de Camões. É um poema, evidentemente, universal também. Sob os rios que vão por Babilónia, marchei, e nela sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei. Ora bem, a universalidade de Camões também não está fora de questão. Mas, por exemplo, se quiser comparar o cristianismo em Camões com o cristianismo em Gil Vicente, tem mais dificuldades, porque o cristianismo de Camões é um cristianismo pós-concílio de Trento. É um cristianismo dogmático, em que ele expõe as suas teses e um pouco mais... na verdade, não tem mais nada a questionar. O Sob os rios que vão é um caso especial, porque é realmente um poema, na verdade, judeo-cristão. É sempre bom esse equilíbrio, essa introdução da herança das escrituras, não é? Neste caso, no poemário camoniano. Mas em Gil Vicente há o sentido de participação muito mais imediata, de uma visão conjunta e partilhada, de um diálogo entre o que mais tarde se separou, tipo, como crença para um lado, a razão para o outro. Essas divisões não existem em Gil Vicente. Ele não é um moderno,
Ele está num mundo que precede a modernidade, que tem realmente alguns sinais fortes do que vai ser a modernidade, mas não tem nada a separação tipo cartesiana. Enfim, também não é cartesiana, porque que nós chamamos cartesiana entre mente e corpo, entre sociedade e natureza. Isto é um assunto que eu acho muito decisivo, é esse assunto que me levou recentemente a fazer uma prova de agregação, que é desmistificar esta ideia do que é a modernidade, porque autores muito bons que já nos ajudaram a desmistificar essa ideia da modernidade, e revisitar Gil Vicente ajuda-nos também a perceber o que é que precede a modernidade. No chat, isto é só para aproveitar, digamos, o tempo de antena, porque eu estou sem som de retorno e, portanto, não sei, já tentei várias pessoas, já pedi aqui ajuda, mas posso colocar aqui, diz a pessoa, Bel Coimbra, não sei, Bel Coimbra. Como o professor Melo percebe a dança da morte no contexto da crítica às narrativas e comportamentos que Gil Vicente apresenta por meio da sua poética? É uma pergunta excelente, é muito melhor que qualquer resposta que eu possa dar, porque isso é um tema para especialistas, a dança da morte, mas é um tema importante que foi muito introduzido. Não é só uma dança da morte, é a dança dos cegos, conforme as parábolas ilustradas na pintura de Bruegel, os cegos que conduzem cegos, não é? Que vão em procissão até ao abismo. E no caso, no início do século XVI, de facto, esse tópico da dança da morte, que foi mais tarde ilustrado, enfim, muitos autores a ilustram em pintura, e em particular na sequência da obra de Sebastião Brant, A Nave dos Loucos, pintores como, por exemplo, Quentin Médicis, muito importante aqui em Portugal, e outros, e no caso do Sermão de Abrantes, que é aquele que eu estudei um pouco mais em pormenor, a dança da morte, a morte só existe para aqueles, o medo da morte, ponhamos a questão assim, é melhor pôr a questão assim, só existe para aqueles que só têm a vida como seu horizonte. É o que diz Gil Vicente. Quem não acredita em nada mais que a vida tem medo da morte. Quem acredita em mais que a vida pode pensar em mais qualquer coisa, como diz o nosso Camões, que se vão da lei da morte libertando. Então, é isto que é preciso trazer para... embora Camões, o tópico é um tópico clássico, lá está. Eneida, a Ilíada, etc. Em Gil Vicente, a lei da morte é a lei, digamos, da natureza, e esta também é uma chave, por assim dizer, canónica para perceber todo o Gil Vicente, conforme eu tenho visto, que é o que ele chama as três leis. Segundo a lei da natureza, enfim, os acontecimentos podem ser vistos de uma maneira. Segundo a lei das escrituras, podem ser vistos ainda de uma plataforma mais diferenciada. E, finalmente, segundo a lei da graça, que é uma lei que não pode ser verbalizada. Segundo a lei da graça, ainda há outra leitura da realidade. E isto nas barcas é muito típico, em todos os autos de Gil Vicente vê-se isto: a lei da natureza, a lei das escrituras e a lei da graça. Então, ele tem este horizonte muito claro da sua formação, terá sido com os franciscanos, com os jeronimitas, bem, são ordens mendicantes, para ele certamente mais importante. Isso está estudado, por exemplo, Luís Filipe Reis Tomás, o franciscanismo, a ideia
digamos, de uma harmonia universal que seria trazido que deveria ser trazida no encontro entre os povos. Por exemplo, temos ainda nos Açores e no Brasil, existe o chamado culto do Espírito Santo. Há aqui uma pessoa que é um dos grandes especialistas, o professor José Eduardo Franco, e deixamos aqui certamente uma grande saudação a ele, porque ele é um dos pais também deste seminário internacional, fez a sua abertura, e também não posso deixar de congratular com a homenagem absolutamente extraordinária que a Sorbonne lhe fez, fazendo o doutor honoris causa, o mais jovem historiador de sempre, mas isto para dizer que ele é um especialista também nessas questões do espírito e da paz universal, que traz um horizonte superior à vida. Portanto, repetindo, para aqueles em quem a vida é o único elemento, a lei da natureza, a morte faz medo. Para aqueles em que, além da natureza, há as escrituras e a graça, bem, a morte pode fazer medo, mas é preciso enfrentar esse medo com outros recursos. E pronto, aqui deste lado. Bem, há novos. Eu só queria compartilhar esta notícia, não é? A de que falou. É uma excelente notícia. Exatamente. Que é importante. E é de José Eduardo Franco, que foi ontem distinguido e é mais do que o mais jovem historiador, é o mais jovem doutorado honoris causa por esta universidade, foi o primeiro português a ser distinguido com este título. E na fundamentação está o reconhecimento pelo seu protagonismo na história global e nas grandes obras que tem dirigido. Portanto, já agora... É o grande exatamente. Esta é a cerimónia no dia 1, ontem. E, seguindo a Mandamos os parabéns para ele, um forte abraço e muito orgulho pelo seu trabalho, um reconhecimento muito merecido. Bem, como disse o Dr. Henriques. Sim. Dr. Henriques. O Dr. Mendes Castro Henriques também não está a ouvir, mas já agora ele defendeu com muito sucesso, apresentou a lição de agregação, teve muito sucesso e foi, de facto, uma lição que é o culminar de uma carreira noutra universidade que não a universidade onde fiz carreira, portanto, é natural que mais valorizada seja por se ter exposto. Paulo da agregação. Eu gostava de fazer uma pergunta, Anabela. Então vou fazer aqui assim. Eu agora era só para ver se havia mais alguém. Sim. Já? Posso falar? Espera, ainda vai atender. Eu não sei se... Eu já escrevi aí. Sim? Ok. Está aqui assim a professora Digna a colocar-te uma pergunta. Entretanto, eu dei a notícia que tu deste, eu ilustrei, não é? Da distinção do José Eduardo Franco, e falei da tua agregação, que foi uma lição muito saudada, muito celebrada, muito boa, e em que te expuseste numa universidade diferente daquela onde tu fizeste o teu percurso, que ainda mais digno de valorização se torna. Bom, a professora Digna Tovar. Sim, eu queria saber, chama-me a atenção porque
O Gil Vicente é conhecido como o pai do teatro português, mas também do teatro espanhol. E então ele escrevia em espanhol, e tendo em conta que entre Portugal e os espanhóis não havia uma boa relação, gostaria de saber se ele foi criticado por escrever em espanhol ou não. Sei lá, chama-me a atenção esse pormenor. Eu peço à professora Digna que repita, porque eu não ouvi bem. Ele é considerado o pai do teatro português, mas também, ou a professora Anabela que repita, e a pergunta final não consegui apanhar bem. Está a pergunta feita aqui assim também no chat. Vê que é mais simples. Então, aqui temos uma pergunta, muito bem. Tendo em conta a rivalidade, aproveito para ler para todos, entre os portugueses e os castelhanos por questões políticas e domínio do território, como é que Gil Vicente consegue ultrapassar esse facto e escrever em língua espanhola sem ser por isso criticado e julgado em Portugal? Obrigado, professora Dina. É uma pergunta crucial, porque permite comparar o papel que, de uma forma rara, a cultura e a aspiração pelo saber pode ter para colmatar as rivalidades e conflitos entre povos, que infelizmente são quase inevitáveis. Eu não diria tanto entre povos, mas entre as oligarquias que dominam os povos, que é uma coisa diferente dos povos. Em primeiro lugar, Gil Vicente era bilingue na sua criação cultural, mas era bilingue a corte portuguesa. Então há aqui duas linhas de raciocínio. A corte portuguesa era bilingue devido aos casamentos entrecruzados, vamos dizer assim, das famílias reais de Portugal e de Castela e Aragão. Então havia esposas portuguesas de reis espanhóis, vamos chamar de espanhóis, mas Espanha era uma palavra muito nova. Espanha é só 1492. Antes disso, nunca ninguém de Espanha. E os portugueses, pelo menos até ao século XVIII, serão sempre os castelhanos. Os castelhanos, porque era a rivalidade portuguesa-castelhana. Mas com os reis católicos, passa a haver Espanha, pronto. Mas na altura não era assim. E, portanto, a Catalunha era uma realidade, ou melhor, Aragão era uma realidade à parte, Catalunha e Valência. Os Países Baixos eram um bocadinho mais misteriosos. E a Galiza era muito próxima de Portugal, até pela sua língua e pelos casamentos. Isso. Bom, primeira linha de raciocínio. A corte era bilingue porque os reis eram portugueses e portuguesas e as rainhas, pronto. Em segundo lugar, isto também é conhecido, Gil Vicente nasce a partir dos poetas e dos dramaturgos espanhóis, ou castelhanos, se quisermos, João de Encina e outros. Alguns deles chegaram a estar em Portugal mesmo, e, portanto, os seus autos, as suas peças iniciais, vêm desse impulso, em particular este nome, João de Encina. Então, há essa enorme recepção da cultura castelhana e espanhola. Agora, a parte mais crucial da pergunta. Então, as rivalidades portuguesas e espanholas, digamos assim. O que acontece é que na altura de Gil Vicente, na época de Gil Vicente, que terá nascido, não se sabe, 1465, 1400, enfim, terá nascido nessa década dos anos 60, não é? E que morreu em 1536. Enfim, a partir de pelo menos a partir da batalha, do final das guerras, da Batalha de Toro, não há rivalidade portuguesa-espanhola. Há colaboração com a aliança das famílias, com os herdeiros jurados. Portugal não vê Castela como um rival, mas como um colaborador. E uma expressão mais conhecida disso é o famoso Tratado de Tordesilhas, em que, enfim, alguém lá no Vaticano se lembrou de dividir o mundo ao meio com uma laranja, e metade da laranja é para um lado e outra é para o outro, enfim. Mas tudo isso teve os seus efeitos e correspondia a uma divisão de tarefas dos dois reinos peninsulares. Ora,
Gil Vicente, isso é uma pergunta muito importante que fez, o que é que pensa da... repare que não existe ainda a ideia de nacionalidade, mas existe certamente um conceito de pátria do local onde se nasce e daqueles que nos são próximos. E na única peça, entre aspas, sobre a nacionalidade que ele faz, que é a Exortação à Guerra, de 1513, que é feito no contexto das conquistas portuguesas em Marrocos, que normalmente nós portugueses só gostamos de falar das conquistas, mas aquilo também foi derrotas umas atrás das outras, em particular essa expedição de 1513, que é uma derrota, uma vergonha das tropas portuguesas, muito mal comandadas, uma coisa massacradas, enfim. Essa exortação à guerra, que termina, aliás, de uma forma burlesca, com uma canção que não tem nada a ver com a guerra. Muitos dizem, e há análises muito boas, que é tudo menos uma peça nacionalista, porque ele só põe a falar os heróis antigos. Aquiles, Enéas, Ajax, enfim, os heróis da antiguidade, os pagãos. Portanto, não há grandes dúvidas que para Gil Vicente a guerra é da lei da natureza. Não se consegue evitar. Mas não é nada desejável, segundo as escrituras ou a graça. E, portanto, ele não é de modo algum autor nacionalista, não se lhe conhece isso. O interesse pelas descobertas, ele só fala no Brasil uma vez em todos os seus autos, uma vez. E assim de passagem. As Índias também não era assunto que, enfim, o que é a farsa de Inês Pereira e que é o juiz da beira. Não é uma. Aí é mais o descontentamento com a situação social. Ele não está muito interessado nas conquistas das Índias. Portanto, Gil Vicente está interessado em que a sociedade seja harmoniosa. Depois, o que ela faz? Bom, isso obedece às leis da natureza e aos percalços da história. Obrigadíssima, excelentemente respondida a questão. Ficou tudo esclarecido. Muito obrigada. Mais alguém? Eu acho que já é muito tarde, né? Vamos deixar o Dr. Mendo Henriques descansar e pronto, e agradecemos e damos um bom Natal, desejamos um bom Natal para ele e para todos nós. Que o menino Jesus traga paz, todas as prendas de que estamos. harmonia, todos, saúde, tudo. Amém, amém, Daquilo que nós amém. E aquela madrugada amém. Natal. Amém. Feliz amém. Natal, pessoal. Feliz Natal. Vemo-nos no dia 7 de janeiro com o nosso 7 de janeiro. Ok, 7 de janeiro. Bom Natal. Obrigada, Bom Natal. doutora Henrique.